Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física. Estamos na aula 80, quase acabando o caderno, hein? Caderno 4, aula 80, página 119, e essa dica sensacional do Ramones. Muito bacana, né? Vamos lá, então. Nós vimos o que nas aulas anteriores? A definição de impulso, quantidade de movimento. O que é impulso? Produto da força vezes o tempo de aplicação. Lembra que eu dei o exemplo do jogador dando um chute na bola? O jogador aplica uma força na bola, o pé dele fica um certo intervalo de tempo, ΔT, aplicado na bola. A força vezes o tempo fornece o impulso. E quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade adquirida por esta bola, por exemplo. Lembrando que impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Também vimos o teorema do impulso, onde diz que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Ou seja, o que é variação de quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, ok? Na aula de hoje, nós vamos ver o que é um sistema isolado. Um sistema isolado quando está livre de forças externas, isto é, a resultante das forças externas que atua nesse sistema é nula. Então, se a força externa é nula, o impulso será nulo também, ó, vem aqui, força zero, então o impulso é zero. Aí vem no teorema do impulso. Se o impulso é zero, então fica zero igual quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tá aqui, ó, zero QF menos QI. Então, eu vou pegar esse QI, quantidade de movimento inicial, jogar para o lado de cá, e o que nós temos de importante para um sistema isolado, que a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final desse sistema. Ou seja, em um sistema isolado, a quantidade de movimento total do sistema permanece constante. Nós vamos trabalhar aqui com dois exemplos de sistemas isolados: colisões entre corpos e explosão de corpos. Então, primeiro exemplo, colisão entre duas partículas. Nós estamos aqui vendo nessa mesa duas bolinhas, uma azul, bolinha A azul, e uma bolinha B vermelha. Esse é o momento antes da colisão dessas partículas. Nós temos a velocidade de cada um. As bolinhas vêm, batem e retornam. Tá aqui, ó. Esse é o momento após a colisão, depois da colisão. O A bateu, retornou com velocidade 3. O B bateu, retornou com velocidade 4. Eu vou adotar o sentido positivo como sendo da esquerda para a direita. Portanto, as velocidades aqui que estão a favor dessa orientação serão positivas e as velocidades contra esta orientação serão velocidades negativas. Isto é uma colisão entre duas partículas. Colisão é um sistema isolado. A conservação da quantidade de movimento do sistema, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Eu costumo até escrever, ó, quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Então, ó, vamos lá. Exemplo 1, colisão entre duas partículas. A conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial
antes da colisão deve ser igual à quantidade de movimento final depois da colisão. Eu coloquei aqui a massa da bolinha B como sendo 1,4 quilogramas, e com isso nós vamos conseguir calcular a massa da bolinha A. Vamos lá? Quantidade de movimento antes igual quantidade de movimento depois. O que é quantidade de movimento? Produto da massa pela velocidade. Massa da bolinha A, velocidade da bolinha A antes da colisão, mais massa da bolinha B, velocidade da bolinha B antes da colisão. Isso é igual a Q depois. O que é Q depois? Massa da bolinha A, eu coloquei velocidade V' da bolinha A, que é a velocidade de A depois da colisão, mais massa de B vezes a velocidade V'B, que é a velocidade da bolinha B depois da colisão. Quantidade de movimento antes igual quantidade de movimento depois. Massa de A, não sei. Velocidade da bolinha A antes da colisão está aqui, ó, 4 a favor da orientação, então positiva. Mais massa da bolinha B, 1,4, está aqui. Velocidade da bolinha B, está na figura, 6, só que é contra a orientação da trajetória, então, menos 6. Igual, massa da bolinha A vezes velocidade de A depois da colisão. Olha aqui, depois da colisão, A tem velocidade 3, contra a orientação da trajetória, portanto, menos 3. Mais massa de B, 1,4, está aqui. E a velocidade de B após a colisão está aqui, ó, 4 a favor da trajetória, ela é positiva. MA vezes 4, 4MA. 1,4 vezes menos 6, menos 8,4, igual. MA vezes menos 3, menos 3MA. 1,4 vezes 4, 5,6. Esse 3MA negativo joga para o lado esquerdo positivo. Então, 4 mais 3, 7MA. E este 8,4 negativo joga para o lado direito positivo. 5,6 mais 8,4, 14. 14 por 2, massa da bolinha A, 2 quilogramas. Então, o que eu usei? Princípio da conservação da quantidade de movimento. Isso acontece num sistema isolado. Um sistema isolado são colisões, batidas de corpos, colisões e explosão de corpos. O nosso exemplo número 2 agora será a explosão de uma granada. No instante anterior à explosão dessa granada, a quantidade de movimento da granada é nula. Então, está aqui, ó, granada parada em repouso. Velocidade inicial dela, 0, portanto, quantidade de movimento inicial, 0. Ou quantidade de movimento antes da explosão, igual a 0. Então, no instante imediatamente anterior à explosão, a quantidade de movimento da granada é nula. E, portanto, imediatamente após a explosão, a soma vetorial das quantidades de movimento dos fragmentos ABC também terá que ser nula. Essa granada explodiu em 3 partes, A, B e C. A parte A fez essa direção e esse sentido. A massa dela vezes a velocidade nos fornece a quantidade de movimento do fragmento A. Esse é o vetor que indica a quantidade de movimento do fragmento B, e esse é o vetor que indica a quantidade de movimento do vetor C. Eu vou usar aqui a regra do polígono, onde termina um vetor, eu já emendo o outro, ó. QA é esse aqui, ó. Transportei para cá, tá aqui, ó, igualzinho. Quando termina a setinha do A, eu emendo o B, ó. O B tá para cá, ó. Olha o B aqui, ó. Terminou o A, emendei o B aqui. E onde termina o B, eu boto o C. O C é vertical e para baixo. Tá aqui, ó. Vertical e para baixo. Lembram lá do início do ano? Soma vetorial, polígono fechado
e polígono fechado, soma vetorial nula. Então, a quantidade de movimento depois da explosão também é zero. Olha que interessante. Granada parada em repouso antes da explosão, parada, quantidade de movimento inicial ou antes igual a zero. Explodiu em 3 fragmentos. Se você pegar as quantidades de movimento desses 3 vetores aqui, fizer a soma vetorial, também vai dar igual a zero. Aqui eu usei a regra do polígono. Se você usar a regra do paralelogramo, também vai dar certo, ok? Exercícios propostos, página 123. E mais um pedacinho do sensacional Ramones. Um brinquedo é constituído por um caminhão de massa 3M, tá aqui caminhãozinho, massa 3M, e uma bolinha, tá aqui a bolinha vermelha, massa M, apoiada em sua carroceria. Entre os dois há uma mola ideal, comprimida e travada. O brinquedo se encontra inicialmente em repouso. Olha aqui, velocidade inicial 0. O brinquedo se encontra inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Quando o gatilho da mola é acionado, a mola é destravada e faz com que o caminhão adquira uma energia cinética igual a EC. Então, destravou, a mola joga a bola para a esquerda com velocidade VB, e o caminhão adquire uma velocidade horizontal para a direita, VC, e uma energia cinética, EC. Desprezando-se todos os atritos e considerando EB, a energia cinética adquirida pela bolinha imediatamente após o destravamento da mola, é correto afirmar que... Então, nós vamos achar a energia da bolinha B em função da energia do caminhão. Quantas vezes ela é maior ou menor, ok? Esse é o momento antes do destravamento, esse é o momento depois. Isso aqui pode ser considerado uma colisão. Colisão, a conservação da quantidade de movimento. Então, tá aqui. Quantidade de movimento antes do destravamento igual a quantidade de movimento depois do destravamento. Antes está todo mundo parado em repouso, então a quantidade de movimento é zero. Então, o que antes, troquei por zero. Depois que destravou, tanto caminhão como bolinha adquirem velocidade, portanto, eles têm quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento depois é massa da bolinha, velocidade da bolinha, mais massa do caminhão, velocidade do caminhão. Então, ficou zero, ó, copiei o zero aqui. Massa da bolinha, tá aqui, ó, M. Então, troquei MB, massa da bolinha, por Emão. Velocidade da bolinha VB, é VB, tá aqui na figura, é VB mesmo. Só que eu adotei o sentido para a direita como positivo, a VB tá ao contrário, então ela é negativa. Então, ficou M menos VB. Mais massa do caminhão, tá aqui, ó, 3M. Então, troquei a massa do caminhão por 3M. E a velocidade do caminhão é VC mesmo, positiva, porque está a favor da trajetória. Esse MVB negativo, passo para o lado de lá, ele fica positivo. Então, ficou MVB igual 3MVC. Esse aqui eu só copiei. M do lado esquerdo, M do lado direito, cortei. 3VC igual a VB, ou VB é 3 vezes a velocidade de C. Então, após o destravamento, o caminhão, ó, adquire velocidade horizontal VC para a direita e a bolinha adquire velocidade VB para a esquerda. A velocidade da bolinha VB é 3 vezes maior que a velocidade do caminhão, mas o problema pede a energia. Então, eu fiz isso para achar as velocidades. O que é energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembrando da fórmula que já vimos anteriormente.
Caminhão, energia cinética. Massa do caminhão, 3m. Velocidade do caminhão, VC ao quadrado sobre 2. 3 dividido por 2, 1,5 mVC ao quadrado. Guardo essa resposta. Vamos para a bolinha. Energia adquirida pela bolinha. Massa da bolinha, m. Velocidade da bolinha, olha aqui, é 3VC. Então, vai 3VC ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado, 9. Dividido por 2, 4,5. O M, copiei. VC ao quadrado, copiei. Se vocês olharem a energia cinética do caminhão e a energia cinética da bolinha, ó, são iguais aqui, só muda aqui é 1,5, aqui é 4,5. 4,5, quantas vezes é maior que 1,5? 3 vezes. Portanto, a energia adquirida pela bolinha é 3 vezes a energia adquirida pelo caminhão. Isso está na alternativa D de dado. Ok, pessoal? Número 2. A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 5 pontos equidistantes entre si. Ponto 1, 2, 3, 4, 5. O projétil é lançado daqui do ponto 2, chegou aqui nesse ponto, ele explode, se parte em duas partes, ok? Então, a massa inicial dele é a massa do pedaço A, mais a massa do pedaço B. Certo? Os pontos e a trajetória estão no mesmo plano vertical. No instante que atingiu o ponto mais alto, o projétil explodiu, dividindo-se em A e B, e a massa de A é 2 vezes a massa de B. Desprezando-se resistência do ar e considerando que a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão tinha módulo VH, então quando ele chegou aqui em cima, a velocidade dele antes de explodir era VH. E imediatamente após a explosão, o fragmento B adquiriu velocidade 5VH. Eu quero saber o ponto que o fragmento A atingiu. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, primeiro, nós vamos calcular a velocidade de A. De novo, explosão de corpos, conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes da explosão igual quantidade de movimento depois da explosão. Antes da explosão, a massa dele é a massa de A mais a massa de B, tá aqui. MA mais MB, e a velocidade foi dada no texto. Antes da explosão, ele tem velocidade VH. Depois que ele parte em duas partes, cada um tem velocidades diferentes. Então, massa do fragmento A, velocidade do fragmento A, mais massa do fragmento B, velocidade do fragmento B. A massa de A, ó, tá aqui no texto, vale 2 mB. Então, esse MA eu troco por 2 mB. 2 mB mais 1 mB, 3 mB. E o VH só copiei. Aqui, ó, de novo, massa de A, 2 mB e só copiei o VA. Aqui MB, copiei MB, e a velocidade do fragmento B ele deu aqui, ó. Depois da explosão, vale 5VH. Então, troquei o VB por 5VH. Vocês notam que aparece MB em todos os termos, ó. MB, MB, MB. Então, eu posso cortar. Então, aqui sobrou 3VH. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho 5VH do lado direito, joguei para o lado esquerdo, ó, passou negativo. E aqui do lado direito sobrou 2VA, tá aqui, ó, 2VA. 3VH menos 5VH dá menos 2VH, igual a 2VA. 2 corta com 2. Multiplico por menos 1, o VH fica positivo. Opa, perdão, não multipliquei por menos 1, não, ó. Só cortei o 2 com o 2, sobrou VA igual a menos VH, tá aqui.
Não precisa multiplicar por -1, não. Então, a velocidade do fragmento A é a própria velocidade com que isso aqui chegou aqui em cima, nessa altura. Ele chegou aqui com velocidade VH, conforme está falando no texto. Como a velocidade dele é negativa, significa que ele retorna. Então, ó, como o fragmento A inverteu a velocidade em relação ao projétil, então ele retorna à posição 2. Então, a alternativa B de bola. Essa música do Ramones é muito boa, gente. Número 3. Uma caminhonete de massa 2,10 a terceira quilogramas. Ó, chamei a massa da caminhonete de emão. Bateu na traseira de um sedã de massa 1,10 a terceira. Chamei a massa do sedã de eminho, que estava parado no semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por 10 metros. Com este dado e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e do asfalto no local era 0,5, a perícia concluiu que o módulo da velocidade real da caminhonete em quilômetro por hora no momento da colisão era aproximadamente. Desconsiderem a massa dos motoristas, a resistência do ar e vamos adotar G igual a 10. Vamos entender o problema, gente. Olha a minha mão aqui. Minha mão direita era o sedã parado e a caminhonete, minha mão esquerda. A caminhonete está vindo. A caminhonete bate no sedã e os dois são arrastados por 10 metros. E foi dado o coeficiente de atrito entre os pneus dos dois carros e o chão, o asfalto, 0,5. Certo? O que nós vamos fazer em primeiro lugar? Veja bem, vamos calcular a força de atrito que atua nesses carros. Cálculo da força de atrito. O que é força de atrito? Coeficiente de atrito μ vezes a normal. Como esta rua, ele disse no texto que é reta, horizontal, lembra que a normal é igual ao peso. Então, troquei a normal pelo peso. O que é peso? Produto da massa pela aceleração da gravidade. Como os dois são arrastados juntos, então é a massa dos dois. Então é a massa da caminhonete, emão, mais a massa do sedã, eminho. Coloquei entre parênteses, vezes o G, a gravidade. Então, ó, mi, tá aqui o mi, e peso, massa vezes gravidade. Deixa aí prontinha a força de atrito. Vamos calcular o trabalho da força de atrito. O que é trabalho? Produto da força pelo deslocamento. Então, é a força de atrito vezes o deslocamento que eles sofreram, ó, que foi de 10 metros. Cuidado com uma coisa, a força de atrito é um trabalho resistente, então é um trabalho negativo. Sempre o trabalho da força de atrito é um trabalho negativo. Então, o trabalho da força de atrito menos a força de atrito vezes o deslocamento. Agora, nós vamos calcular a velocidade dos móveis dos dois carros após o impacto. Então, bateu, andaram juntos, qual é essa velocidade? Eu vou chamar isso de velocidade VF, velocidade final. Eu vou usar aqui o teorema da energia cinética. Lembra que o teorema da energia cinética diz que o trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Muito bem. Trabalho de quem? Da força de atrito. É ela que faz os móveis, os dois carros, né, caminhonete sedã, pararem. Portanto, esse trabalho é o trabalho da força de atrito. Está aqui. Menos força de atrito vezes o deslocamento. Só que a força de atrito é tudo isso aqui, ó. Mi, tá aqui, ó. Mi
Emão mais eminho vezes G, tá aqui, ó, emão mais eminho vezes G, isso é força de atrito, vezes D, tá aqui, ó. E não esquece o sinalzinho de menos na frente. Energia cinética final. Os carros, no final, param. Então, velocidade final zero, energia cinética final zero. Menos energia cinética inicial. Massa dos dois, emão mais eminho, velocidade ao quadrado sobre 2. Antes de jogar o 2 para o lado esquerdo, emão mais eminho, entre parênteses, do lado esquerdo, e emão mais eminho aparecem dos dois lados, eu posso cortar, ó. Cortei, cortei. Agora sim, o 2 jogo para o lado esquerdo. Então, ficou, ó, menos 2mi, isso aqui cortou, G vezes D, tá aqui, igual. Aqui, ó, 0 menos, isso aqui cortou, o 2 foi para lá, do lado direito sobrou menos VF ao quadrado. Menos e menos aqui, ó, menos dos dois lados, multiplico por menos 1, fica tudo positivo. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 2, olha o 2 aqui, mi foi dado no texto, meio, G foi dado no texto 10 e D, o quantos carros foram arrastados, 10 metros. Isso dá 100. Como V está ao quadrado, raiz quadrada de 100, 10. Agora, como isto é uma colisão, o que eu faço? Quantidade de movimento antes da colisão igual a quantidade de movimento depois da colisão. Antes da colisão, a caminhonete que tem massa emão, vem com uma determinada velocidade que eu chamei V0. O sedã está parado, então não tem quantidade de movimento. Depois eles andam juntos, então é a massa dos dois. Massa da caminhonete emão, mais massa do sedã eminho e a velocidade que eles adquirem, que eu achei aqui em cima, 10. Tudo isso foi feito, ó, para achar a velocidade dos dois carros, né? Caminhonete e sedã, após a colisão, que é o VF. Emão, massa da caminhonete, 2,10 a terceira, V0. Aqui a soma das duas massas, ó, 2 mais 1, 3,10 a terceira, e a velocidade final troquei por 10. 10 a terceira aqui, cortou com 10 a terceira aqui. Sobrou 2, V0 igual 3 vezes 10, 30. 30 por 2 dá 15 metros por segundo, multipliquei por 3,6, 54 quilômetros por hora. Gente, esse motorista da caminhonete mentiu para o policial, disse que estava, ó, a menos 20 quilômetros por hora, quando na verdade ele estava a 54 quilômetros por hora. Aí o policial fez todos esses cálculos e descobriu que o motorista estava mentindo. Olha só, alternativa E. E, finalmente, o número 4. Ah, gente, ouça essa música depois para animar, hein? Número 4. Duas esferas A e B, de massas iguais. Ele não deu as massas, eu vou chamar tudo de M, ó. M, tudo M. Esfera A, M, esfera B, M. Colidiram frontalmente. No gráfico estão representadas as velocidades das duas antes, durante e depois da colisão. Analisando o gráfico, é correto afirmar que nessa colisão A, houve conservação da quantidade de movimento. Sim, colisões sempre há conservação da quantidade de movimento. Se vocês quiserem fazer para esse exercício Q antes igual a Q depois, pegando os dados das velocidades do gráfico, vocês vão ver que vai dar igualzinho o Q antes e o Q depois. Na letra A, ele diz que há dissipação de mais de 50% da energia cinética. Então, nós vamos ter que calcular a energia cinética para ver se houve essa dissipação maior ou menor que 50% e assim por diante. Então, vamos lá. Marquei aqui, ó, nas colisões, a conservação da quantidade de movimento. Então, não vou nem calcular. Como eu falei, vocês podem calcular e vão ver que vai dar igual.
Cálculo das energias cinéticas antes e depois da colisão. Energia cinética antes. Massa da partícula A, velocidade da partícula A ao quadrado sobre 2, mais massa da partícula B ou da esferinha B, velocidade de B ao quadrado sobre 2. A massa de A é M mesmo. Olha no gráfico, esferinha A. Esse aqui ó, é antes da colisão. Pelo gráfico, a velocidade dela é V mesmo, então fica V mesmo ao quadrado sobre 2. Esferinha B ó, tem velocidade zero. 0 ao quadrado, 0, vezes M0, dividido por 2 dá zero. Então, aqui seria mais zero, nem coloquei. O que sobrou, então? Energia cinética antes, mv ao quadrado sobre 2. Aqui eu fiz a conta, como se fosse 1 sobre 2, meio mv ao quadrado. Guardo essa resposta. Agora, vamos para a energia cinética depois da colisão. Massa da esferinha A, m. Velocidade da esferinha A depois da colisão. Olha aqui, esferinha A, ó. Antes da colisão, a velocidade era v, colidiu, e aqui é o momento depois da colisão. Se você olhar esse ponto, ó, acompanha aqui. A velocidade dela depois da colisão é v sobre 4. Esse v sobre 4, na fórmula da energia cinética, vai ao quadrado, ó. V sobre 4 ao quadrado, eu fiz aqui separado. V ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Aí eu fiz, aqui é como se fosse 1V ao quadrado dividido por 16. Então, dá 1 dividido por 16, 0,0625 V ao quadrado. Tá aqui, ó, certo? Sobre 2. Mais massa da esferinha B, que é M mesmo, e aqui a velocidade da esferinha B. Depois do choque, ó, ela estava parada, mas depois do choque, ela adquire essa velocidade, ó, 3V sobre 4. Então, eu fiz 3V sobre 4 ao quadrado. 3V ao quadrado, 9V ao quadrado. E 4 ao quadrado, 16. 9 dividido por 16 dá 0,5625 V ao quadrado. Coloquei aqui, ó, sobre 2, certo? Se a gente fizer 0,0625 sobre 2, dá aproximadamente 0,03. 0,5625 dividido por 2 dá aproximadamente 0,28. mv ao quadrado que aparece nos dois. 0,03 mais 0,28, 0,31 mv ao quadrado. A energia cinética antes deu meio mv ao quadrado. A energia cinética depois deu 0,31 aproximadamente mv ao quadrado. Se vocês dividirem meio isso por isso, ó, vai dar 1,61. Depois do 1, o que nós temos aqui é a porcentagem, 61%, ou seja, a energia cinética final, ela é aproximadamente 61% do valor da inicial. Então, a letra A está errada, porque disse que há uma dissipação de mais de 50% da energia cinética inicial. Errado, a energia cinética final, ó, ela vale 61% da inicial, então não foi dissipado mais que 50%, ou seja, ela foi dissipada apenas um valor menor do que 50%. Então, isso está no item D. Houve conservação da quantidade de movimento e a dissipação é menor que 50% em relação à energia cinética inicial. Ok? Tchau, até a próxima.